Chegamos agora ao quarto e último módulo, falando sobre os 3 Cs da segurança psicológica. No primeiro módulo, a introdução, a gente falou sobre a importância da segurança psicológica nos dias de hoje, sobre como ela é um elemento fundamental e como a ausência de segurança desmotiva as pessoas, e como o Google e a professora Amy Edmondson descobriram que os times de alta performance têm como seu elemento principal a segurança psicológica. No módulo 2, a gente falou sobre os 4 pilares da segurança psicológica, locais, momentos, áreas no nosso dia a dia onde essa segurança psicológica se manifesta e é mais tangível. A gente falou sobre risco e tolerância ao erro, sobre a importância de oferecer e pedir ajuda, sobre diversidade e conversas sinceras. Já no terceiro módulo, a gente trouxe os 4 estágios da segurança psicológica e falou sobre como passar da barreira de inclusão até chegar lá na barreira de inovação, onde as pessoas questionam o status quo. E agora, a gente vai falar sobre como implementar, como colocar essa segurança psicológica no seu dia a dia de uma maneira prática, através dos 3 Cs da segurança psicológica. Esses 3 Cs são uma criação nossa, através de observação, de como a gente coloca realmente essas questões dentro das empresas e a gente organizou de uma forma didática para passar para vocês. Bom, é muito importante a gente falar, antes de falar sobre como implementar essas ideias, de que nesse momento você deveria estar mais preocupado com as intenções do que com o formato em si. Ou seja, não existe uma fórmula mágica de implementação. Essa combinação de fatores, incluindo aí a sua cultura de time, a sua cultura de empresa, o seu perfil de liderança, vai fazer com que cada time, cada membro do time exija de você ações diferentes. Então não necessariamente as ações que a gente vai citar aqui vão servir exatamente para você ou para sua empresa, mas foque nas intenções, foque no macro. A gente vai dar aqui 3 grandes ideias de como implementar e a gente gostaria de que mais do que ficar olhando para a ação específica, você entendesse as intenções dentro dos 3 Cs. O primeiro ponto fundamental é olhar para dentro, é entender o seu papel em tudo isso. A gente precisa entender que a liderança é um espelho. Então de nada adianta a gente ter passado aqui 3 módulos falando sobre a importância, sobre os estágios, sobre os pilares, você ter entendido tudo isso e aí você chegar na empresa e não viver esses elementos no seu dia a dia, seus comportamentos não transmitirem a segurança psicológica. Então a liderança é um espelho e a primeira reflexão que eu penso e que eu trago para vocês é olhar um pouco esse sinal comportamental, como as lideranças da organização de vocês reagem a esses cenários. E para mim tem um clássico cenário que vai ajudar bem a entender se a gente está realmente vivendo a segurança psicológica ou não, que é como as lideranças reagem às más notícias. Todo mundo gosta de receber boa notícia, todo mundo está sempre dizendo que é tolerante ao erro, que abraça a diversidade, que pode ser super franco, mas como a gente reage às más notícias? Esse é um grande sinal que a gente já tem a capacidade emocional e comportamental de trazer a segurança psicológica para o nosso time. Mas vamos lá, vamos falar sobre os 3 Cs que tem muito a ver com isso. Os 3 Cs é uma sigla que se refere ao comportamento da liderança, construção de estruturas e convite ao diálogo. É onde a base de tudo isso é o comportamento da liderança, ou o comportamento das pessoas em geral. A gente está falando da liderança porque, como a gente comentou, a liderança é um espelho, então se você é um líder de um time, o seu comportamento é muito importante, mas se por acaso você é apenas um membro do time que quer trazer mais segurança psicológica dentro para os seus colegas, até para a sua liderança, os seus comportamentos também são fundamentais. Então, vamos chamar aqui de comportamentos, são a base para tudo isso. E em cima, quase que irmanamente alinhados, a construção de estrutura e o convite ao diálogo. Com relação a comportamentos, a gente precisa entender algumas coisas. Os comportamentos da liderança, os comportamentos dentro do time são fundamentais quando a gente fala de cultura de organização. Lá na ponta tem os resultados, logo abaixo as ações, depois crenças e experiências. Ou seja, as experiências, que é a base, são todas as coisas que você viveu ou te contaram dentro daquele time ou dentro daquela empresa. Então, se você fez parte de uma reunião em que alguém questionou o chefe, aquela pessoa foi demitida porque questionou o chefe, ou alguém cometeu um erro e foi extremamente punido desmedidamente por aquilo,
Essas experiências fazem com que você internalize. Nesse time, nessa empresa, eu não posso questionar meu líder. Nesse time, nessa empresa, eu não posso errar. E isso afeta, então, essas experiências afetam as suas crenças. Essa crença de que é proibido errar, essa crença de que é proibido questionar a liderança. E essas crenças vão afetar as suas atitudes, as suas ações. Numa próxima reunião, você não vai questionar a liderança, você não vai arriscar para não errar. E isso afeta o resultado. A empresa vai ser menos inovadora, o time vai render menos. Então, normalmente, enquanto líder, a gente olha, a gente gerencia as ações e os resultados das pessoas. O que ela faz e o que ela entrega. Né? Mas a gente esquece de olhar para quais são as crenças e que experiências a gente está proporcionando para afetar as crenças das pessoas, para afetar, consequentemente, as ações e os resultados. Então, a questão das experiências das crenças é um elemento da disciplina de liderança. Eu preciso liderar as experiências para afetar as crenças das pessoas que eu trabalho. E é isso que a gente chama de cultura. Essas experiências, crenças e ações no dia a dia, o que as pessoas fazem. Mas mais importante do que elas fazem é por que elas fazem. E aí a gente entra num dilema da Tostines aqui, né? Porque antigamente a gente achava que para mudar o comportamento a gente precisava só mudar a forma de pensar. Então eu ficava aqui mentalizando segurança psicológica, ambiente seguro, risco interpessoal, deixa as pessoas se expressarem livremente. E isso era suficiente para mudar o comportamento. O pensamento afetava o comportamento. O que a gente tem visto nas organizações é o que a gente chama de modelo de Schuch, que é o comportamento é o que muda o pensamento. Então, se da mesma maneira eu tenho a cultura influenciando as minhas ações, ou seja, a cultura, o contexto onde eu vivo, afetam as minhas crenças, os meus valores, e isso afeta as minhas ações, a única maneira que eu tenho de mudar essas crenças dessa cultura é mudando as minhas ações. Então, não tem nenhuma outra maneira de transformar culturalmente uma organização, de fazer com que seu time seja psicologicamente mais seguro se você não começar por as suas ações. Não adianta dizer que é tolerante ao erro e no primeiro momento que alguém errar, você desmerecer aquela pessoa por ir desmedidamente. Não tem nenhum sentido dizer que abraça a diversidade e quando vem uma ideia nova, você desmerece, diz que aquela ideia é ruim, avacalha aquela ideia e joga aquela ideia no lixo. Não tem nenhum sentido dizer que preza a conversa sincera, mas não ser capaz de receber um feedback negativo e não ser capaz de dar um feedback negativo. Não tem nada a ver você dizer que abraça a vulnerabilidade se você nunca pede ajuda e nunca está disponível a ajudar os membros que estão pedindo. Então, assim, é um paradoxo, mas é a mais pura verdade. A cultura, as nossas experiências afetam o que a gente faz, mas a única maneira de mudar as nossas experiências e mudar as experiências do nosso time é começando por aquilo que a gente faz. Então esse é o principal ponto e por isso que o comportamento é a chave de tudo isso. E o que seria um comportamento que abraça a segurança psicológica? Comece por você. Não tem terceirização de responsabilidade. Ah, mas eu não tenho autoridade para fazer isso. Ah, mas eu não tenho budget. Aqui é protagonismo individual. Esqueça a autoridade, esqueça a budget, porque começa por você. Você precisa mostrar falhabilidade dentro do seu contexto. É falar um pouco mais sobre os seus erros. Claro, falar também sobre os aprendizados. Eu errei aqui, mas eu aprendi isso. A gente chama isso de falhabilidade com resolução produtiva. Não é para as pessoas acharem que você só falha, mas é mostrar que falhas também acontecem e que tá tudo bem falar sobre elas, porque você aprendeu, seu repertório aumentou. Perdoar erros, estimular o registro de aprendizados. Então, conversar com as pessoas, quando as pessoas mencionarem um pouco esses percalços, esses equívocos que vão acontecendo, estimular que fale sobre isso, que traga esse aprendizado, que se registre isso. Estar aberto às más notícias, as coisas boas não vão acontecer sempre, vocês têm que estar sempre disponível para ouvir más notícias. Sabe aquela frase clássica? Não me traga problemas, me traga apenas soluções. Isso é interessante por um lado, mas por outro lado passa a mensagem completamente errada que é: eu não tô aqui para as más notícias, eu não quero saber, te vira com esse problema. E não é assim. A gente sabe que a liderança é um recurso do time, então eu tenho que estar aberto sim aos problemas, às más notícias, e vamos lá, eu vou te ajudar a construir a solução. O líder não tem que resolver tudo, mas ele pode ajudar nessa resolução. Eu acho que um comportamento simples e muito importante é ser curioso com as pessoas, é entender como é que está a vida delas, se está tudo bem, se está tudo certo. O Shackleton fazia isso, a gente falou sobre ele num módulo anterior, que ele era assim,
tinha coragem de ser imperfeito e ele era muito curioso com os demais. Contam que toda semana ele fazia uma ronda pelos 28 membros da tripulação, levava chá quente para as pessoas, perguntava como é que estava, entendia a moral, ou seja, isso mostrava que eles tinham um canal aberto. No momento de crise, esse cara não entrou numa sala e se trancou lá. Ele abriu as portas e estava disponível para os outros dizerem o que estava bom e o que não estava. Então o seu comportamento importa, as pessoas são um espelho. E a única maneira de criar um ambiente psicologicamente seguro é começando pelo seu próprio comportamento. Mas é claro que não é só isso. A gente tem também as construções de estrutura. E o que são essas construções de estrutura? Aí sim são estruturas formais, que podem depender de autoridade, de budget, de enfim, outras coisas, né, que envolvem mais pessoas, mas que são fundamentais para a gente construir. E o que são essa construção de estruturas? É você proativamente construir uma reunião onde todos têm o direito de falar, ou cada reunião vai ser conduzida por um membro do time, ou no final do ano todos vão falar sobre um determinado assunto, né? Ou estimular as histórias, que cada um conte os seus aprendizados, fazer sessões específicas para isso. Ao final do ano nós vamos ter aqui a nossa conferência dos fracassos. Legal, celebramos aqui no Happy Hour o sucesso, mas vamos falar sobre onde é que a gente errou enquanto time, enquanto pessoa, o que a gente aprendeu para não repetir no ano que vem. Construir sessões de diversidade, chamar pessoas diferentes, de backgrounds distintos, para falar, para dar opinião sobre o nosso assunto aqui, seja de dentro ou de fora da empresa. Estruturar sessões de feedback de verdade, onde você pode me dizer uma coisa boa e uma ruim. A gente usa muito o feedback plus delta, né? Que é uma oportunidade onde aquela pessoa foi valiosa para o time e uma oportunidade que eu gostaria de ver mais no futuro. Ou seja, eu não estou trazendo algo negativo, eu estou trazendo uma oportunidade de desabrochar, de ver mais daquela pessoa. Mas o quanto a gente está pronto para isso, né, tem a ver com segurança psicológica. E o quanto eu construo formalmente espaços para que isso aconteça, tem a ver com implementação de segurança. E também lembre-se, é muito importante mensurar resultados. Faça essa mensuração e mensure daqui a pouco de novo. Quando entrar uma pessoa nova, dê um tempo e faça esse questionamento para ela. Tente entender como as coisas estão sendo, como a segurança psicológica faz parte do seu dia a dia. Então, as estruturas são importantes, são formalidades que eu crio no meu time, no funcionamento do meu time, na minha área. São pesquisas, são sessões específicas, são dentro das reuniões que eu já tenho, fazer acordos e melhorias para que eu consiga estimular cada vez mais essa questão da segurança psicológica. E o terceiro C é a questão do convite ao diálogo, que são aquelas ações mais informais, que é assim, eu não preciso esperar o feedback, né, formal, aquele 360 ou aquela avaliação de desempenho para falar uma sugestão de melhoria para alguém no meu time, ou para pedir uma sugestão de melhoria para mim, o que eu poderia melhorar para o próximo ciclo. Eu não preciso de uma formalidade muito grande para encorajar questionamentos. Ao final da minha fala, pessoal, eu gostaria de ouvir perguntas, alguém tem alguma dúvida, alguém não entendeu. Esse tipo de coisa são convites ao diálogo, são ações informais, são comportamentos, é verdade, mas são também ações mais informais que a gente vai estimulando nos outros, para que eles possam cada vez mais ampliar a segurança psicológica. Então a gente percebe que quanto mais comportamentos e construção de estruturas formais eu tenho, mais o diálogo aparece. Ou seja, se eu fizer uma sessão sobre fracassos, essa sessão formal vai gerar uma conversa sobre erros no cafezinho. Ou seja, a gente vai conseguir falar muito mais rápido sobre os equívocos e aprendizados. Então é isso, pessoal. Esses eram os 3 Cs da segurança psicológica. Mais do que ficar preso, né, às ideias que eu dei, fique preso aos grandes Cs. Você precisa, enquanto liderança, absorver os comportamentos e ser um grande guardião disso, ser realmente alguém que vive essas ideias da segurança psicológica. Você precisa se esforçar para construir estruturas formais para que essas coisas aconteçam no seu dia a dia, que você consiga mensurar esses avanços, e você precisa também fazer constantes convites ao diálogo para que esses assuntos, essas histórias, essas conversas sobre esses elementos de segurança psicológica venham para o dia a dia. Se você fizer isso, eu tenho certeza que seu time vai ampliar esse contexto, ampliar esse conceito e se transformar um time ainda mais seguro psicologicamente. Esses foram os 4 módulos do nosso curso introdutório de segurança psicológica na prática. A gente falou sobre a importância da segurança psicológica,
nos dias de hoje sobre como Amy Edmondson e o Google mostraram que os times de alta performance têm a segurança psicológica como o principal elemento de funcionamento. A gente falou sobre os 4 pilares que formam a segurança psicológica, os 4 estágios que compõem essas linhas tênues e também os 3 Cs de como implementar isso no seu dia a dia. A gente trouxe também assessment, uma série de livros e referências para você ampliar ainda mais seu repertório e conseguir implementar isso no seu dia a dia, seja enquanto liderança ou como membro de um time. A gente espera que você tenha gostado muito desse conteúdo, saiba que a gente está super disponível para te ajudar a como levar esses elementos da segurança psicológica para o seu time e para a sua empresa. Um grande abraço, até a próxima e fique à vontade para entrar em contato conosco. Tchau, tchau!